Olá, eu sou a Aline Oliveira, técnica de formação do Programa Formação do Instituto Fazendo História. Hoje nós estamos aqui no Butantã realizando mais uma oficina em parceria com o FUNCAD do projeto Redes de Conhecimento. O tema que nós vamos abordar hoje é a temática Nascer, Crescer e Adolescer na perspectiva indígena. Boa oficina! Bom dia, né? Primeiro, Jauídio, bom dia. Jauídio na nossa língua, bom dia. Tchereru Veramini, mas sou mais conhecido como Veralcides, né? Para essa questão social, né? E atualmente eu resido na terra indígena Itanhaém, litoral de São Paulo, mas antes de residir eu morava no território Tanandeporã, aldeia Calipetê, e eu sou liderança, educador, pai também, e trabalhei também a questão da questão da recuperação de área degradada junto com a comunidade Calipetê, com a aldeia Guatequá Calipetê, que foi um processo de muito aprendizado para mim também, porque a gente aprende todo o tempo, né? A gente aprende quando há algo novo na nossa vida, né? Quando há um desafio para você desenvolver. Então a gente aprende muito, e eu tenho um carinho muito especial pela Tequá Calipetê, porque eu sempre falo que eu tenho para mim é uma das referências, né, em todos os aspectos, desde a coletividade e a questão do amor pela recuperação de sementes tradicionais e outros assuntos que são de extrema importâncias que tem dentro do convívio no povo Guarani-Mbuá, né? Porque nosso povo sempre foi muito de viver coletivamente, né? Então, quando você fortalece essa questão, você ganha muito, assim, ganha a comunidade, a aldeia, as pessoas que moram nessa aldeia. Então, eu estou procurando levar isso por onde eu vou, né? Que é essa questão de trabalhar a questão da coletividade e o cuidado, né, com o outro. Só fazendo referência a Calipetê, porque é de fato, é de coração. Aí, enfim, eu fico muito feliz também pelo convite, né? Porque eu acho que é um assunto importante, assim, para a gente abordar um pouco, mas também eu diria que como a Dirá como uma pessoa muito importante também que a gente tem nesse sentido, né, que nos ensina muita coisa. Então falei, quando recebi o convite, quando vi que ela também iria vir, eu falei, eu vou lá para aprender mais coisa com ela do que eu falar propriamente, né, porque é difícil assim para mim falar de um assunto que ao mesmo tempo é tão bom e tão gostoso, né? Falar de criança, de nascimento, de adolescente, porque como eu venho falando, desde o princípio da nossa vida, o povo Guarani-Mbuá sempre foi assim como eu acredito como os outros povos indígenas também, que se fortalece bastante em coletivo, né? Por exemplo, quando
tem crianças no meio do nosso convívio, eu acho que o papel de todos nós dentro da comunidade é cuidar dessas crianças. A partir do momento que nasce. Porque, por exemplo, quando nasce um bebê, já vem os cuidados dos mais velhos, dos avós, principalmente dos avós maternos e paternos, né? Porque são os primeiros a cuidar do processo da recuperação da mãe, também do cuidado com o bebê, e assim por diante, né? Então, quando a gente fala de crianças, do nascimento, a gente tem esse laço, essa ligação de cuidar coletivamente, né? Cuidar da criança e cuidar da mãe, né? Até ela se recuperar, ficar forte novamente, porque é muita coisa, né? Eu acho que quando a gente fala do nascimento, do crescer, do adolescente, começa a partir do momento que nasce, e sempre é coletivo. Então, eu acho que nesse sentido é o que faz diferença no nosso convívio, né? Dentro da nossa aldeia, é o que faz muita diferença, porque é um cuidado onde a criança sabe que está sendo bem cuidado, desde que nasceu, e quando está em fase de adolescência também sabe que meu filho vai ser cuidado pela Gerá, e a filha, o filho da Gerá vai ser cuidado pela outra pessoa. Então, sempre está sob cuidados, né, de outras pessoas. Eu acho que isso faz muita diferença. E eu não sei se eu posso estar enganado quando eu falo que a sociedade não indígena é diferente. Eu já faço essa questão, onde é que as crianças têm um convívio mais coletivo, é na escola, né? E eu acho que quando se fala da sociedade Mbuá, do povo Guarani Mbuá, desde que nasce, desde que engatinham, estão juntos. Desde que começa a engatinhar, começa a andar, todo mundo cuida e sempre vive juntos, né? Então, acho que isso também é um fato que faz uma diferença muito grande, né? Nesse sentido. E depois vem a fase de adolescência, que é um outro momento que a gente precisa ter, além desses cuidados que eu mencionei, a gente precisa ter alguns outros cuidados também, né? Desde a mãe, desde os mais velhos, né? Que sempre tem que passar pelo cuidado e pelo conselho, né? De como que ela vai se fortalecendo, né? E crescendo, né, até se tornar uma vida adulta, né? Então, eu acredito que a minha primeira fala, meu primeiro momento pode ser nesse sentido que eu estou trazendo, que é um pouco falar de como que eu vejo, né? De como que eu vejo desde que eu formei minha família. Por exemplo, eu tenho um filho de 7 anos agora, né, que eu acompanhei todo o processo de parto dentro da nossa casa. Então, eu acho que todo esse cuidado que a gente tem, né, faz uma diferença enorme, né? Então quando eu sempre olho pelo meu filho e vejo outras crianças perto dele, é como se quando está sob meus olhares assim de cuidados, eu cuido como se fosse todos da mesma família, né? Porque
porque é assim que eu quero que seja quando meu filho não está comigo, quando está com outros amiguinhos, em outro ambiente familiar, assim, quando ele vai, eu quero que ele seja e sinta essa proteção. Então, a gente procura, eu procuro fazer isso. Então, acho que é um pouco isso. Bom dia. Acho que primeiro a gente, quanto figuras de comunidades indígenas, né, a gente sempre agradece a oportunidade também desses espaços de fala, com temas diferentes, mas que traz então esse olhar ou possibilidade de Diruá, né, Diruá não indígena, saber um pouco mais sobre essas culturas que ainda a gente tem o plural disso, né? Culturas, povos, tradições, e que ainda que a gente esteja num mundo muito modernizado em relação à tecnologia avançada, né? Do celular, da internet, dos links, enfim, de tudo que está nele, ainda vivemos num país de muito preconceitos, né? Em várias vertentes, assim como o Diruá fala, né? Em outras palavras, usual, assim, de fora, informal, de todo mundo contra todo mundo, às vezes, né? E aí, então, a cultura indígena faz parte dessa realidade também, da sociedade brasileira de Diruá não entender, não compreender, ou não saber. Incrivelmente, temos Diruá em São Paulo, nessa cidade enorme, que acha que não tem indígena aqui. Ou que se tem, está lá no Xingu, na Amazônia, ou existiu e não existe mais. Ou quando vai tratar desse assunto, é sempre no mês de abril, e ensina de forma muito pejorativa, né, os alunos das cidades, né, as pessoas em idade escolar, pintando o rostinho, assim, que a Xuxa que inventou isso, né, há 1000 anos atrás. E aí um cocardezinho, né, que se refere mais aos tipos de cocar dos indígenas americanos do que brasileiro. E aí por aí vai, várias questões que ainda a gente, como Dirá, Iberá e outros indígenas do povo Guaranimbá, que é o nosso povo, mas que também de outros povos tenta desconstruir um pouco, né? Então esses espaços é bem importante, então a gente sempre agradece, porque entendemos, aprendemos que, de fato, então, quanto menos as pessoas conhecem, mais preconceito vai ter, né? Porque a gente tem um instinto natural, assim, de ficar traduzindo as coisas, às vezes só de olhar ou de ouvir dizer, assim, né? Sobre as coisas. Então, Haevete na língua guarani é obrigada. Obrigada pelo convite, pelo espaço aqui. E aí eu sou a Gerá, o completo em Guarani é Gerá Potumini, e aí tem um nome que é em português, que é Giselda Pires de Lima, nasci em dezembro, daí seria Natália, mas o meu pai tinha um amigo de Uruá, não Guarani, que falou, não põe Natália, põe Giselda, sei lá de onde. E aí ficou Giselda, e eu considero como um apelido, que está nos meus documentos. Na minha época, a maioria dos Guarani não eram letrados, e aí então já se podia colocar os nomes indígenas, mas na medida que fala o nome indígena, teria que soletrar, né? Porque o Diruá ali no cartório não entende a língua, na pronúncia da língua, e aí colocaram só em português. E aí depois inventei, então, esse nome de Dirá Guarani, que é mais fácil do não indígena falar, e então eu uso como um nome artístico, e aí então eu não tenho Instagram, nem Face, pretendo não ter mesmo, mas se digitar Dirá Guarani na Google, aparece um monte de coisa sobre a aldeia, sobre a cultura Guarani, sobre o meu trabalho. E então, desde 2008 eu sou liderança comunitária, liderança de base. Muitas vezes faço também o trabalho de mediação de uma liderança política para fora também, ou que vem de fora para dentro. Mas eu
atuo muito, comecei assim e assim continuo, que é uma perspectiva de um olhar mais para dentro mesmo, mais de base, mais de aldeia, mais do que está acontecendo aqui, de fato, o que eu posso ajudar aqui, né? E aí faço a mediação para fora, às vezes, da cultura não indígena, no que se pede ou no que vem sem pedir, por conta de fazermos parte, né, de uma geração que teve um contato com a escolarização, então a gente aprendeu a falar um pouco melhor português, a escrever, então naturalmente a gente é também trazido para esses espaços de escuta e que vai traduzir, que vai tentar ali fazer umas peneiradas ali do que é bom, do que não é bom, né, ou das consequências. E aí então eu comecei em 2008, quando não tinha liderança mulher ainda reconhecida oficialmente, digamos assim, legitimada. E aí, então, isso não significa que anterior a Gerá não tivesse lideranças mulheres. Teve sim, as quais até me inspiram até hoje, às vezes, como a minha mãe, que já faleceu, mas que teve ações muito importantes na aldeia, mas que não tinha sido legitimada, né? Em 2008 isso acontece, e eu continuo até hoje nesse trabalho também, muito forte para a questão da mulher, pelo qual eu iniciei minha vida como liderança, quando só tinha homens. E aí hoje também atuo em todos os outros espaços, por isso que esse tema também, né, do nascer, do crescer, do adolescer, é assim que está escrito, né? E me interessa muito porque a vida da mulher, o processo, a formação, as histórias, está muito relacionado com isso, né? Mais diretamente, assim, que os homens têm, claro, sua importância, sua parte, mas na aldeia também é como na cidade hoje, né? Tipo, por exemplo, rapidamente dando um exemplo, a gente tem OBS, Virapotã, na terra indígena Tenondeporã e na terra indígena Curucutu, e se a gente ficar com uma câmera lá no chão, ou na mesinha, ou na cadeira, filmando todas as pessoas que chegam ali diariamente com os filhos, com as filhas, são as mulheres. Quem está o tempo maior com seus filhos são as mulheres. E isso hoje na aldeia, ainda que a maioria dos pais não tenham trabalhos de cumprimento de horário nos dias úteis, ainda assim é sempre mulheres, né? Então é um tema que está muito relacionado com as mulheres também. E aí então trabalho com mulheres, com jovens, ao pensar a vida, né, de todo mundo, então vai homem, vai criança, vai adolescentes e tudo mais. E aí então hoje também eu faço um trabalho muito forte, como Verá teve essa experiência também com a gente na comunidade Calipetã, que é um trabalho muito efetivo na parte do resgate da alimentação guarani, mas também no reflorestamento das áreas que ficou degradada pela plantação de plantas ornamentais, pela criação de animais pelos não indígenas, que quando não era nossa a gente nada podia fazer, mas quando ela se torna terra indígena, então a gente tem que começar a pensar como a gente faz, né? E aí a gente iniciou e temos aí quase 10 anos de trabalho muito voltado para esse desejo, essa vontade de a gente pensar que temos que, de fato, fazer mais do que a gente está acostumado a fazer pela questão das mudanças climáticas, que mesmo na aldeia, que está aqui a quase 2 horas, na Mata Atlântica, quando é dias de pico, assim, de calor, queima a gente por cima da roupa. Então, você entra num mato, na floresta, que é primária, e mesmo assim está abafado ali. Então, é muito real esse outro tema. Então, a gente faz com muito carinho e muito trabalho também. O reflorestamento, o resgate pela comida, porque para a gente continuar nessa caminhada de sermos Guarani, de topar viver na natureza em conexão com ela, precisamos comer bem também. E na medida que, se a gente não come bem, a gente também não vai ser mentalmente forte
ou físico ou espiritual, né? Então precisamos comer a comida que a gente planta e que colhemos, e que para plantar e para comer a gente tem as rezas, né? E aí então isso é um dos trabalhos que daí eu somo como trabalhos como o dia de hoje, né? Com palestras na aldeia, fora da aldeia, com oficinas dentro e fora da aldeia também, de coisas que eu consigo já fazer também, mas em relação à oficina, mais falas mesmo, palestras. E aí acho que é um pouco disso. Daí indo para o tema, assim, que eu falei já, né, que na minha percepção está muito relacionado com mulher também, e aí eu queria rapidamente falar do olhar da vida, da cultura guarani, nesses momentos da vida, né? E aí, então, para a cultura guarani-mbiá, as pessoas já são muito importantes desde a gestação. E aí, então, quando a gente engravida, quando as mulheres engravidam, o homem vai ter um filho ou uma filha, e isso já é muito especial, porque na cosmologia guarani, na crença guarani, a gente acredita que é um espírito novo que vai vir para fortalecer os pais, e que, ou talvez mais a mãe, ou mais o pai, assim, né? Existe essa crença na cultura guarani, e aí, então, desde que a gente está na barriga das mães, a gente já é muito especial, muito sagrado. E aí isso é uma das coisas que o mundo contemporâneo, guarani, as transformações também, teve uma interferência muito drástica, assim, porque, de repente, essa cultura começa a ouvir, assim, que para ser alguém na vida tem que ir para a escola, por exemplo. E aí, então, isso entra num confronto assim, interno, porque na crença a gente já é alguém muito especial desde a barriga, mesmo sem ninguém te conhecer, e de repente para você ser alguém tem que ir para a escola. E aí, então, muitos Guarani ainda fortalece isso, e hoje, depois de 20 anos de experiência com esse contato de influência, a gente retoma para um lugar de uma reflexão mais profunda sobre isso, né? De valorizar os pais, as mães, o avô, a avó, e colocar para todo mundo que, de fato, a sociedade de Juruá quase que meio que obriga todo mundo a ir para a escola, mas que a gente deve respeitar as pessoas que não querem ir, e muito menos desqualificar as pessoas que não são letrados, porque eles já eram pessoas especiais desde o ventre. Dito isso, então, os mais velhos, os líderes espirituais, principalmente, sempre colocam que os espíritos das crianças, que podem sim ser espíritos reencarnados, que podem ser espíritos velhos, eles continuam vindo para esse planeta como esperança da continuidade humana, assim, né? E que o dia que não ter mais criança, então o nosso planeta não vai mais existir. E aí, então, se refere às crianças dessa forma, assim. E aí, quando eles estão pequenos, e pequeno significa para Guarani talvez até 9 anos, mais ou menos, é muito tratado ainda como uma pessoa que necessita de muita proteção. E aí, então, é muito difícil ter crianças nessa idade, desde o nascimento até os 9 anos, ser muito desgarrado dos pais, né? E que é um outro momento em que a gente tem essa dificuldade de que a escola está na aldeia, a educação está na aldeia, educação escolar, e que ainda que seja diferenciado, tira as crianças com 6, no caso da terra indígena que eu venho, tem uma educação infantil, então até menos, já tem esse indicativo, ou essa realidade de que as crianças com menos idade já têm que ir para esse espaço longe dos pais, né? Mas que a maioria, até os 3, 4 anos, é muito difícil. Leva no espaço de recreação, alimenta e leva de volta para casa. Daí os monitores ficam falando, se deixa seu filho, tem que deixar. A Secretaria Municipal da Educação falou que é para deixar, daí deixa nada, leva embora.
E aí, então, a relação dos pais, da família, na comunidade, nessa idade, assim, né, do nascer até essa idade, mais ou menos, é muito... é de muita proteção, mas, ao mesmo tempo, é uma proteção muito flexível também, porque a criança, com 4, 5, 6 anos, brinca com a faca, sobe em árvore, já sabem nadar, se tiver numa aldeia com rio, com cachoeira, né? Tem uma expressão corporal, umas práticas corporais muito flexíveis, assim, né? Então, tem um desenvolvimento corporal muito mais rápido. E aí, então, depois disso, ele começa a se tornar Awa'i, quando é homem, Cunhain, quando é menina, que aí começa, então, dos 9, 10, mais ou menos, até chegar esse momento do menino engrossar a voz, ou da menina ter a primeira menstruação, né? E aí começa essa vida do jovem, assim, né? Que Juruá entende também como a pré-adolescência, e depois se torna adolescente, né? E aí, então, a cultura indígena tem diversos, e na minha cultura tem relatos diferentes, visões diferentes, mas eu cresci muito numa situação de uma orientação que é isso: quando o menino engrossa a voz, a menina tem a primeira menstruação, estão aptos a se casarem, por exemplo, a constituir sua família. E acho que eu tenho 42 ou 43, nunca sei, mas hoje eu posso ter 43, posso ser mais velha. Porque é um assunto muito na aldeia, nas reuniões de mulheres, nas reuniões comunitárias, é sempre um assunto um pouco polêmico ainda, né? Porque a maioria fala que isso é cultural, que é normal e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem os Guarani mais velhos, às vezes, como Pedro Vicente, que vai aí para os seus 90 anos quase, que afirma que, na época dele, os casamentos eram realizados por pessoas que já sabiam se virar, como ele fala, né? De homens que sabiam fazer casa, caçar, pescar, cuidar de criança, e para as mulheres também. E aí ele afirmou para muitas pessoas já que na época dele criança não casava com criança para fazer outra criança. E aí, então, a minha percepção quanto liderança, quanto Guarani, eu penso que de fato isso faz mais sentido do que você tentar constituir uma família com 12, 13, 14 anos, né? Mas isso ficava sempre mais indagado para mim de uma forma negativa, porque eu era liderança e pautando ali sempre a questão da violência contra as mulheres e tal, né? Mas hoje, então, por sua vez, a gente tem uma realidade que é mais necessário ainda conversar, falar sobre isso, porque a alimentação que a gente tem diariamente na aldeia, ela é muito diferente do que já foi um dia, como açúcar, muito sal, muita comida gordurosa, então alimentação hormonizada. E que eu já filmei uma das minhas sobrinhas, que tem 11 anos, mas que menstruou com 10 anos. E aí eu filmei ela brincando, se comportando como criança que ela é. E aí, então, eu filmei alguns momentos da vida dela para quando não tem um encontro de mulheres e vinha esse tema, assim, de falar, tá vendo? As pessoas com essa idade podem sim se casar. E para eu colocar na tela, sabe? Para ir lá com 11 anos, mas que menstruou com 10, de falar, a gente, então, levaria isso ao pé da letra? Colocaríamos, por exemplo, essa pessoa que está se comportando assim, necessitando disso. Necessitando disso naturalmente, assim, de espaço para correr, para brincar, para falar, para subir, e aí a gente pega essa menina e bota como nessa função, assim, de ser esposa e depois, de repente, ser mãe, para causar, assim, né, tipo,
nessas falas que é polêmico às vezes. Mas, enfim, eu posso falar mais profundamente também desse momento da minha vida agora, assim, que também não foi muito... que não posso falar que não teve problema, assim, quando eu anuncio e começo a falar disso. Porque eu venho de um território que ficou muito tempo em 2 aldeias muito pequenas e teve um processo de mudanças muito drásticas, como a perda de território para plantar, para caçar, para pescar, coloca os mais velhos numa posição de depressão. E aí descobre um negócio que é uma pinga, que é uma bebida alcoólica, que quando você toma esse troço, você fica inerte a toda essa situação de miséria, da violência, da fome, de não ter o que pescar, caçar e comer. E aí, então, rapidinho, muitos guaranis se tornam alcoólatras, e aí isso traz muita violência, né? E aí, dos espaços iniciados por essa influência também é essa coisa do forró, do baile, da festa, que você dança e você extravaga suas emoções e tal. E aí, resumindo a história, a terra indígena Tenondeporã, que eu venho, passou por esse processo por longas datas, muitas vezes teve isso. E, de repente, a gente trabalha um movimento de mudar a estrutura da política interna, que é de tirar a figura cacique do nosso meio político, mas não para trocar de cocar, não tirar o cocar do homem e botar na cabeça de uma mulher, mas de constituir uma outra visão que é mais guarani do que qualquer outra coisa, falamos dessa forma hoje, principalmente, que é do Conselho Guarani, que tem homens e mulheres e que é um espaço político muito democrático, onde quem quer entra, quando quiserem sair, pode sair, e minhas filhas, no caso, não precisam ser obrigadas a serem lideranças, porque eu sou liderança. E aí, então, a partir desse momento, a gente começa, então, a buscar, a tratar tudo na vida da aldeia numa vertente política mesmo. Então, a bebida alcoólica, no mundo dos jovens hoje, que tem essa herança dos pais e tal, das mães, precisa ser tratada como uma questão política mesmo, para você pensar a origem, a raiz, de onde começou, em que estado que estão essas pessoas, o que provoca isso de uma forma mais constante, esse já está viciado, já está doente ou não, e como que a gente pode acolher, como a gente pensa isso, enfim. Daí, então, a partir disso, toda essa questão foi diminuída, assim. E aí, então, eu venho de um território que o Era morou lá, que há 8 anos atrás quase teve muita fatalidade, assim, né? Muitos óbitos, tudo voltado desse mundo, assim, do uso da bebida alcoólica, que é a droga mais potente no nosso planeta, e de outras drogas. E aí, então, teve mortes de assassinato de menor, de suicídio, de overdose, e tudo muito jovens. E aí, então, a gente começa a trabalhar isso como uma política, trazendo tratamento de alternativos, como o uso da bebida ayahuasca, que a gente chama de moaim, que não é da nossa cultura, mas a gente levou para o território e isso deu uma diminuída drástica assim, no uso da bebida alcoólica. Só que aí eu comecei e estou nesse momento agora de falar, agora amenizou, tá ok, assim, do que a gente era lá há quase 8 anos, tá ok. Só que os jovens continuam numa influência frenética do que vem de fora, com a música, com aquilo que você vê no mundo de fora, que você vai ser importante se você tivesse chapéu, se tivesse colar, essa pulseira, esse relógio, essa roupa, essa calça, e você tem que estar, tipo, interagindo nesse movimento da moda agora. Senão você não é ninguém, você não é importante. E aí, então, e tem a escola. E que tem os filhos, os alunos que são de famílias mais, como que eu vou falar, de uma condição melhor, porque a mãe e o pai têm salário na aldeia, e não são muitos, são poucos, mas
que esses poucos dá de fato cria espaço assim mais gritante na diferença. Como os alunos então desses pais ou mães que têm salário vai para a escola com um sapato que fica acendendo quando pisa no chão, ou vai de mochilinha desse mundo aí doido aí, né, dos contos de fada assim, né? Ou dos heróis, Homem-Aranha, Branca de Neve, ou a Frozen com mochila brilhando e puxando, enquanto que a maioria não tem nada. E aí, então, existe essa influência, e aí eu estou falando, comecei a falar, estou falando que a gente precisa criar espaços que possam contemplar essa geração que, querendo ou não, está nessa influência. Então, não adianta só ficar falando que não é para fumar cigarro, não é para beber bebida alcoólica, não é para aceitar outras drogas, porque eles estão nesse mundo. E aí eu estou dizendo que o mais seguro, que me parece, é a gente fortalecer essa concepção de que você é especial desde a barriga, então quando você nasce é muito especial, e quando você está criança, assim, crescendo, você precisa de proteção, da supervisão de adultos na aldeia, principalmente da sua família, do seu pai, da sua mãe. E aí, quando você se torna essa pessoa que às vezes é insuportável, porque isso não é de nenhuma cultura, é de todos os seres humanos, adolescente, é insuportável às vezes. Grita muito, extravaga muito, tem uma necessidade enorme de fazer todo mundo saber, eu estou aqui, né? Mas que eu particularmente gosto desse momento da vida, assim, eu já tive esse momento e gosto de ficar nesse momento quando eu vejo e sinto essa vitalidade, essa energia, e às vezes eu fico pensando em mim, né? Nossa, podia ter aproveitado um pouco mais também a minha adolescência, podia ter tido mais orientação e assim eu podia ter aproveitado mais, assim, porque a energia é outro, os desejos são outros, você tem muito forte a ideia, né, de que eu posso tudo, assim. E aí eu sempre penso que esse momento do eu posso tudo, de fato, tem uma potência enorme que, dependendo para onde é canalizado, pode sim trazer muita potência efetiva de ações, de trabalho, de reflexões muito profundas nessa idade, né, da adolescência, assim, do adolescer, de se tornar adolescente, caminhando para essa vida adulta. E aí, então, eu comecei a falar, a gente precisa criar espaços onde essas pessoas precisam dançar, paquerar, namorar, fazer sexo, se tiver oportunidade e tal, não sei o quê, sem necessariamente se drogar, se fazendo mal e fazendo mal para o outro. Porque dizer para eles não fazer isso não é mais possível, porque é muita coisa em jogo, como o contato direto e fácil pela internet com o mundo da pornografia, que traz toda essa outra perspectiva, né, para os Guarani também, de pensar o corpo da mulher, por exemplo, como um corpo apenas para satisfazer desejos, por exemplo. O entendimento que vem de fora, né, como os peitos das mulheres, que então é uma parte que deve ser sensualizada, é uma parte sensual e que tira a percepção dos Guarani, principalmente das novas gerações, que então, na verdade, é uma parte do corpo da mulher muito sagrado, que é aquele que te alimenta, que alimentou e que alimenta uma nação até os dias de hoje em relação ao povo Guarani, né? Que não é algo só isso ou para isso, né? E aí, então, eu comecei a falar isso e muitas pessoas na aldeia vem com outras reflexões importantes também, né? Falando para mim, mas você está falando que não é mais para beber, que é para ir para casa de reza, fortalecer a cultura guarani e tal, e de repente você quer fazer baile? E aí eu falei, sim, eu quero fazer, porque a gente já é de uma geração que foi contaminado por isso. Tivemos os nossos momentos. Hoje a gente está no momento de fortalecer mais a nossa própria cultura, mas se a gente já foi influenciado antes, imagina a geração de hoje, então eles precisam talvez ter esses momentos como tem escola. A escola não era nossa, a escola do Estado na terra indígena é recente para o povo Guarani, e a gente tem ela, e que se a gente pensar bem, traz essa coisa na verdade mais violenta, que é de você
se tornar alguém só indo para lá. E por que caso que a gente não pode fazer um baile sem bebida alcoólica? Né? A comida que a gente come todos os dias, hoje na aldeia, é do mercado, é do Juruá. Quando a gente arruma um dinheiro, tudo que a gente vai trazer para a aldeia é da cidade, né? E aí, então, existem esses momentos polêmicos, assim, mas a gente já fez algumas vezes no território e foi lindo. Até adultos que tinham problema com bebida alcoólica adulto conseguiu amanhecer dançando sem uma gota de álcool. E nesses momentos, assim, da adolescência, eu acho que é importante trabalhar tudo isso para fora, para não ficar dentro, dormindo e endurecido, esquecido, e de repente, mais para frente, casa, tem um filho, e de repente tudo isso tem que sair de alguma forma, porque era uma energia para ser vivido. E aí, se não, o risco, eu não sou profissional da área, não sou psicóloga, nem sexóloga, nem da psiquiatria, nem nada disso, nem não tenho informação acadêmica disso, mas isso vem pela minha observação da minha vida numa comunidade, de pegar a vida das pessoas e de ter me proposto, de ter me responsabilizado com uma atuação política mais interna, de base. Então, isso me permite ter uma escuta maior e uma observação maior de tudo que está acontecendo em seu torno, né? Porque não tem essa necessidade de ir para Brasília, ocupar cadeiras políticas assim, a gente vai mudar nosso país. Mudar nada, você vai se tornar mais um Juruá em Brasília, comendo comidas caras em Brasília. Então, a minha vida é na base. Então, eu posso observar muita coisa. Então, é o que eu vejo. E aí, hoje, então, a gente tem, eu sempre falo disso, né? Se a gente não trabalhar todos esses momentos, é mais fácil ter um pai que vai facilmente abandonar um filho, uma filha, porque precisa viver tudo aquilo que ficou aqui dentro, que precisa viver. Como isso, que é para Juruá e é para indígena. Eu acho que é super natural, humanamente também falando, que a gente se apaixona desde criança, por pessoas mais adultas, claro, né? E aí, então, a gente tem esse sentimento que eu acho que nasce com a gente. E se você não tiver uma orientação, é isso, você encontra alguém com 12 anos, você acha que é o amor da sua vida, que você não vai viver sem essa pessoa e que você vai morrer. E eu tive a minha primeira paixão, como eu conto por aí, com 8 anos, assim. Mas ainda bem que o Guarani era muito responsável, assim, uma pessoa humana. E eu ficava, tipo, olhando para ele nem tinha um para mim. E aí depois várias outras paixões que aceleravam meu coraçãozinho e tal. E aí só que eu tinha uma coisa comigo forte também, de que eu não queria me tornar uma mulher com filhos cedo. E aí então eu consegui não casar cedo também, digamos assim, né? Mas para Juruá ainda é cedo. Mas o meu primeiro casamento foi com 19, mas para os Guaranis já estava velha, já, como diz. Enfim, daí eu acho que é isso, existe esse mundo mais tranquilo, ainda com todas as influências, finalizando, pensando a cultura de Juruá, que eu também tenho contato, e a cultura Guarani, no qual eu nasci, o que a gente vive é muito melhor do que na cidade, como não temos casas para acolhimento de crianças abandonados, para adolescente, ou a casa de acolhimento para as mulheres, não sei o quê, porque de algum jeito ainda a própria vida comunitária dá conta disso. Como a gente não tem a nossa casa de reza lá, que chamamos de Opã, e de repente a gente vai à noite para rezar e atravessamos por cima de pessoas que estão ali sem teto, sem comida, por exemplo. Alguém vai acolher. Se tem uma criança numa situação de vulnerabilidade, alguém vai acolher. E todo mundo tem parente, então, num primeiro momento, tem os parentes. E aí eu venho de uma família que já acolheu muitas pessoas, experiências profundas, assim, mas que a gente está, assim, nesse mundo que tem mais de 500 anos de contato com o Juruá, mas que temos muito ainda da própria cultura Guarani, e é o que a gente quer fortalecer. Mas aí, então, da minha parte, falando da importância de ser especial desde a barriga,
falando da importância desse cuidado, então ponderando a questão da educação, quando e como começa, mas também falando então de namoro, de sentimento, de sexo para essas pessoas que precisam de uma orientação, e apoiada também na cultura não indígena, de falar da camisinha, que eu falo, que é maravilhoso, não dá doença, não traz filhos. E alguns jovens falam assim, tá louco, Dirá, faz a gente passar vergonha. Não, vergonha é a gente trazer crianças para esse mundo e nem cuidar, assim, a gente tem que aprender a se cuidar, a se proteger, principalmente o outro que pode nascer inocente, que não vai ter, né? E aí, então, e de projetar que o futuro sempre está na mão da geração mais jovem. E aí, então, é um momento que é importante cuidar, assim, e ter respeito também, né? Como para os adolescentes, não fica gritando aqui no espaço pequeno, mas projeta momentos para eles gritarem, para extravagar, assim, né? Para ser o que eles são nesse momento, assim. Mas é isso, até pelo espaço, pela escuta. Algo de Antes, né, de fazer minhas considerações finais, eu acho que é sempre muito importante assim rever algumas situações e alguns conceitos, né? Por exemplo, tem uma palavra que a gente usa, iporá, ou iporá, que é algo bonito, né? Pode ser um objeto, pode ser pessoa. Mas também iporá, pode ser algo que seja algo que é bom e que faz bem. Acho, nesse sentido, eu já tinha essa percepção, né, de que a ancestralidade, né, Nhandrecó, que é o nosso modo, tem muitas coisas que é de extremamente importante, né, que não podemos deixar e esquecer e fazer. Mas tem outros pontos, né, na minha visão, que de repente pode não ser tão iporá, assim, nesse sentido, que é esse caso que você citou, né, de que quando a menina tem a primeira menstruação já está preparada, apta para formar uma família. Eu acho que nesse sentido tem sempre coisas que a gente pode rever. Opa, será que isso é bom, faz bem, é legal? Então, nesse sentido, a gente sempre tem que olhar, né, essa questão do coisas que faz bem, né? Mesmo sendo das práticas culturais, né, que a gente tem, e que tudo isso, quando a gente faz uma análise, né, a gente fala das coisas que é gostoso, que é bom, que é esse convívio coletivo, cuidado de todo mundo, cuidar um do outro, mas quando a gente aprofunda um pouco também essa questão de adolescente, crianças e adolescentes, a gente não dá para deixar de lado também as questões os desafios, né, que essa influência nos traz, né, para o nosso convívio. Essa questão, né, de que se a minha filha, que está na fase de adolescência, não tiver uma roupa de marca que as outras amiguinhas estão usando, ela não é feliz, não se sente feliz porque não possui a mesma marca que a amiguinha tem e que de repente ela pode se sentir inferior, né? Aí isso traz também um problema muito grande, né, que infelizmente acaba também nos afetando hoje em dia. E a gente trabalha toda essa questão dentro da ancestralidade, essa coisa que a Dirá mencionou, do afeto desde a barriga da mãe, que ela é importante, que ela não precisa propriamente usar uma roupa de marca que está na moda para ela se sentir feliz ou para ela se sentir igual a outras pessoas. Que a gente é diferente, que a gente é importante, que a gente veio para esse mundo com alguma missão, né? Porque, por exemplo, a Dirá veio com uma missão de
de ser de fortalecer essa questão das mulheres na luta contra a violência. Isso é a missão que ela trouxe, né? E eu, de repente, não sei qual é a minha missão, mas que também eu procuro um olhar que seja flexível para todo mundo também, né? Eu procuro trabalhar essa questão de que quando alguma coisa a gente faz que não faz bem para algumas ou para as pessoas, não se pode praticar. Então, toda essa questão, a gente fala dos desafios, né? Hoje em dia, essa influência da moda, que eu acho que é muito mais forte do que também, que afeta muito o nosso convívio, né? A escola, né? A gente fala da criança, do nascer, do crescer, do adolescer, mas eu acho que quando a gente fala dessa questão é porque quando a escola é inserido no nosso convívio, isso tudo é afetado, né? Porque, por exemplo, eu estava ontem na formação dos professores indígenas, que está acontecendo, e um tema me chamou muito a atenção, assim. Foi pedido um trabalho para cada professor fazer um trabalho, de fazer algum registro com atividades com algumas crianças, né? De escrever, por exemplo, uma palavra. Escreve um avati, que é milho. Aí as orientadoras perceberam que algumas crianças se sentiam um pouco acuado, com receio de errar. Aí eu levantei e falei para as pessoas, essa coisa é a escola que nos impõe, de que quando você for para a escola, você tem que saber escrever. Mas esquece, o que não podemos é esquecer que se a gente tem a possibilidade de trabalhar essa questão do diferente na nossa escola, vamos esquecer essa questão de que a criança tem que soletrar as coisas, mas trabalhar também essa questão do pensamento da criança. Eu acho que é um pouco, esse trabalho pode flexibilizar um pouco essa questão, porque a escola já é muito encaixotadinho, né? Essa questão de que tem que saber ler a partir de não sei de que anos. Para mim isso é uma coisa muito inaceitável, sim. Como é que a gente vai definir que as crianças têm que, a partir daquela idade, tem que saber escrever e esquecer esse saber do pensamento da criança? A gente está esquecendo o pensamento da criança. Quando a gente impõe de que uma criança de 6 anos já tem que saber ler, ou algo nesse sentido. Aí eu falei, vamos esquecer um pouco essa questão dentro das nossas comunidades e trabalhar mais um pouco essa questão da liberdade, de tentar procurar entender mais as crianças e adolescentes e os jovens. Acho que isso é muito bom poder ouvir a Dirá, ouvir vocês e eu também poder expressar um pouco. Quando a gente pensa realmente crianças e bebês e adolescentes, é sempre mais relacionado às mulheres, né? Porque eu tenho um amigo que sempre fala comigo, não sei porquê, mas ele sempre fala, vocês são muito diferentes, porque as crianças de você estão sempre sendo amamentadas. E isso eu acho que na cultura não indígena não existe. Então a criança está sempre no colo da mãe, sendo amamentado,
E isso é muito lindo, eu acho que isso faz diferença. Isso eu acho, isso é o diferente de vocês também. E ele sempre fica muito feliz quando ele fala isso para mim. Então, eu acho que essa questão do colo, né, quando é bebê, mas também é necessário, é preciso, né, dar colo quando estão na adolescência também, né, no outro sentido, mas sempre dando colo, orientando. Eu acho que essa é a forma, né, de a gente trabalhar um pouco essa questão também.